Introdução aos fundamentos da criação de um programa de condicionamento físico. Todos nós já estivemos lá antes. Assistir aos nossos clientes não conseguirem executar nosso programa de condicionamento físico totalmente elaborado, nos remetendo à prancheta. Mas imagine ser capaz de projetar estrategicamente um programa que prepara você e seu cliente para o sucesso no jogo longo. Este guia existe justamente por esse motivo. Se você deseja ter certeza de que seus clientes terão sucesso, você deve compreender e implementar esta estratégia de programação de 3 etapas. O que é Program Design? O design do programa é o ato de escrever o cronograma de exercícios de um cliente. Inclui treinamentos diários e semanais, com temas que se estendem aos planos mensais e anuais, dependendo de seus clientes e seus objetivos. Os 3P, abreviação de priorizar, planejar, periodizar, são os princípios básicos da criação de um programa de condicionamento físico. Ao compreender as nuances de priorização, planejamento e periodização, você aumentará instantaneamente sua competência e capacidade de criar programas de treinamento progressivos e personalizados. Os fundamentos do design do programa. Avaliar. Este é o ato de coletar informações sobre seu cliente antes da programação. A avaliação inclui uma consulta inicial com o treinador, cliente, análise da composição corporal, análise de movimento e avaliação da capacidade de trabalho. O rigor e a profundidade das avaliações dependem inteiramente do cliente, de sua formação e de seus objetivos. Priorizar. O primeiro aspecto a esclarecer ao escrever um desenho de programa é a prioridade, que é determinada pela avaliação. Uma prioridade é a primeira coisa que você definirá como meta para um programa de treinamento. Plano. Este é o ato de descobrir exatamente como você alcançará a meta de um cliente, considerando recursos, cronograma e resultados de avaliação. Periodize. Planejar blocos de tempo para se concentrar nas diferentes fases do treinamento. Esses blocos podem incluir fases de acumulação, intensificação, pré-competição, competição, redução gradual e deload. Volume. O número total de repetições ou trabalho total. Intensidade. A taxa de esforço em que um movimento é executado, medido pela carga levantada em relação a um RM. Os 6 passos para aumentar a eficiência do Program Design. Para crescer como treinador, tende a adquirir simultaneamente novos clientes, ao mesmo tempo que continua a prestar um serviço excepcional aos existentes. Alcançar esse equilíbrio é um desafio, mas é essencial para que sua carreira de treinador prospere. Se você não tiver eficiências em vigor desde o primeiro dia, acabará por se encontrar trabalhando horas incontroláveis e entregando menos aos seus clientes. Um serviço abaixo da média significa uma baixa taxa de retenção, forçando você a trabalhar ainda mais para adquirir mais novos clientes e sem deixar tempo para fazer o que você mais ama, coaching. No entanto, ao implementar os sistemas de design de programa certos, você pode dimensionar seu negócio de coaching e continuar a oferecer aos seus clientes o serviço personalizado e os resultados que eles merecem. As páginas a seguir descrevem as 6 etapas que você deve seguir para projetar programas individualizados com mais eficiência. Você aprenderá o intrincado equilíbrio entre eficiência e eficácia, para que possa expandir seu negócio de coaching em todo o seu potencial. A primeira etapa é a anamnese inicial. O que é isso? A anamnese do cliente é a primeira chance que você terá para reunir informações sobre seu cliente. Deve ser enviado ao cliente antes da avaliação e consulta. Este formulário lhe dará uma ideia de quanta experiência o cliente tem com exercícios e seus comportamentos atuais. Ao enviar a anamnese antes da primeira consulta, você estará mais bem preparado para orientar a conversa e poderá identificar sinais de alerta comportamentais para fazer mais perguntas. No formulário de admissão, você deve coletar Um breve histórico de condicionamento físico e motivo para contratar um treinador. informações básicas sobre seus exercícios, nutrição e estilo de vida atuais e comportamentos. Quaisquer condições de saúde ou médicas anteriores. A segunda etapa é a conversa inicial. Durante o processo de admissão,
você também deve agendar uma conversa inicial com seu novo cliente. Isso fornecerá mais informações básicas sobre o cliente e o ajudará a definir metas para o futuro. A consulta é uma oportunidade para você conhecer melhor o cliente e descobrir seus valores e crenças. A consulta inicial não deve ser esquecida, pois é uma chance de causar uma boa primeira impressão e iniciar o relacionamento coach-cliente da maneira certa. Isso é feito por meio de uma conversa de 30 a 60 minutos com o cliente, em ambiente privativo, fora do chão da academia. Existem 3 coisas críticas em que você deve se concentrar durante a consulta. Coletando informações básicas. Isso inclui revisar o formulário de admissão do cliente e fazer perguntas sobre o histórico e as prioridades dos exercícios. Compreender os comportamentos atuais, exercícios e nutrição. É importante entender onde um cliente está hoje para construir um plano em cada área específica. Peça ao cliente para orientá-lo em seu dia normal e fazer perguntas sobre as diretrizes básicas de estilo de vida. Estabelecendo objetivos. Trabalhe com o cliente para entender suas razões para iniciar um treino e ajude-o a definir metas claras e viáveis. Essas serão as métricas para rastrear o progresso. A base das relações coach-cliente são as consultas iniciais e continuadas. A consulta inicial é uma etapa crucial para se iniciar um relacionamento de longo prazo. O foco principal desta consulta é o estabelecimento de metas e a identificação dos motivadores intrínsecos de um cliente. Uma vez que essas 4 perguntas tenham sido respondidas, um coach pode discutir com seu cliente o que o motiva e por que ele está, ou deveria estar, comprometido com esses objetivos. Nota: embora isso possa parecer simples, a probabilidade de um cliente estar completamente em sintonia com seus motivadores é pequena. Muito provavelmente, um coach precisará de tempo para ler nas entrelinhas sobre por que seu cliente está fazendo algo e guiá-lo em direção a essa realização. É por isso que as consultas contínuas são uma necessidade. Você deve sair da consulta inicial com 4 coisas concretas. Informações básicas sobre as experiências anteriores de exercícios, nutrição e comportamento. Os objetivos do cliente. Uma compreensão de como é um dia normal e os comportamentos atuais. Um horário definido para consultar novamente ou esclarecer as expectativas sobre quando e como agendar a próxima consulta. A terceira etapa é a avaliação. Antes de começar a prescrever um programa de exercícios, é essencial realizar uma avaliação completa. Isso fornecerá informações sobre o cliente e um ponto de partida para seu programa. Uma boa avaliação pode ser dividida em 3 partes. O que é isso? A avaliação do corpo, movimento e do trabalho é uma abordagem sistemática para coletar informações diretamente do cliente. Esta avaliação abrangente do cliente avalia a composição corporal, as limitações de movimento e a capacidade de trabalho. A avaliação do corpo é uma análise da altura, peso, massa magra, massa gorda, taxa metabólica basal e outros biomarcadores de saúde do cliente. A avaliação do movimento envolve conduzir o cliente por uma variedade de movimentos. O objetivo desta avaliação é estabelecer o que o cliente pode e não pode fazer em termos de movimento. A avaliação do trabalho é um teste inicial da capacidade de trabalho do cliente. É importante testar a capacidade de trabalho, pois dá uma ideia do que o cliente é capaz e o que você deve priorizar em seu programa de treinamento. Ao terminar, você terá uma visão completa dos dados do cliente para ajudá-lo a criar um programa de condicionamento físico personalizado. Você deve tirar da avaliação: Capacidades do cliente. prioridades do plano de treinamento, Orientação sobre a seleção de exercícios. corpo. A composição corporal é essencial para entender como um cliente processa a nutrição e como um marcador de sucesso. Pode ser utilizado o sistema de pontuação de soma, SSS, um teste de compasso de 7 locais para medir a massa magro e a massa gorda, ou uma máquina Embody. Ambas as opções têm seus prós e contras, mas o treinador deve escolher uma forma de avaliação para garantir uma medição consistente da composição corporal. Movimento.
Uma avaliação do padrão de movimento é uma prioridade ao projetar programas. Compreender uma lesão anterior, ou os movimentos que causam dor, e, em seguida, ver esses movimentos em ação permitirá ao técnico decidir com precisão o que está errado, e se, como consertar. Os treinadores podem usar uma triagem de movimento que permite que os treinadores entendam quando seu cliente está pronto para progredir para movimentos mais dinâmicos. Trabalho. A capacidade de trabalho é a peça final da avaliação. Existem testes de capacidade de trabalho padrão que podem ser utilizados e que são extremamente repetíveis e, portanto, capazes de medir o crescimento e o sucesso da programação. Eles são divididos em testes de iniciante, intermediário e avançado, com base no histórico de treinamento descoberto em uma consulta ao cliente. E quando um cliente cai em sua triagem de movimento, um coach deve saber onde testar seu cliente em cada estágio. Os 3P são os próximos 3 passos. A quarta etapa é a priorização. Agora que você tem uma compreensão clara do ponto de partida do cliente, é hora de definir as prioridades. As prioridades guiarão o desenho do seu programa. O que é isso? Definir as prioridades é a primeira etapa na transição da avaliação para a elaboração de um programa. Isso começa com a análise da avaliação e decidindo o que é mais importante enfocar primeiro dentro do programa. Por exemplo, na consulta, você pode ter identificado que melhorar a qualidade do sono e a ingestão de proteínas são prioridades nutricionais e comportamentais. Na avaliação do MOV, melhorar a força central posterior e a estabilidade escapular pode ser uma prioridade, enquanto a avaliação do corpo pode ter revelado que diminuir a gordura corporal é uma prioridade. Por fim, a avaliação do trabalho pode ter destacado que o desenvolvimento do sistema de energia aeróbia é uma prioridade. Todas essas prioridades devem ser registradas de uma forma que você possa consultar facilmente sempre que se sentar para programar para seus clientes. As prioridades garantirão que você sempre selecione as progressões apropriadas para cada cliente, em relação aos seus objetivos e funções. Suas prioridades definidas devem incluir Prioridades de exercícios, incluindo treinamento de força e treinamento do sistema de energia, EST. prioridades de comportamento. Prioridades de nutrição. A quinta etapa é o planejamento. O quinto passo é criar um plano para ajudar seu cliente a trabalhar em suas prioridades e alcançar seus objetivos. O que é isso? O planejamento é o ato de criar um roteiro para o cliente. Nesta fase, você e o cliente devem decidir exatamente o que será necessário para que eles atinjam seus objetivos. O planejamento pode incluir, mas não se limita aos dias necessários para treinar, a nutrição necessária, o equipamento necessário e os componentes do estilo de vida. O planejamento é conduzido considerando o seguinte: Os objetivos do cliente, a avaliação, o cronograma de treinamento do cliente, as prioridades dentro do design. sua habilidade, Ao terminar o planejamento, você deve ter a estrutura de um programa de treinamento, quantos dias por semana eles vão treinar, onde eles vão treinar, os recursos com os quais seu cliente deve treinar, como você ajudará o cliente a alcançar seus objetivos. A sexta etapa é a periodização. A sexta etapa para aumentar sua eficiência é a periodização. É quando você coloca a caneta no papel, ou os dedos no teclado, e traça um plano de treinamento de longo prazo. O que é isso? Periodização é o ato de construir blocos de treinamento que se enquadrem no plano de treinamento de longo prazo. Ao periodizar, você planeja em blocos de tempo em relação aos objetivos, habilidades e cronograma de treinamento do cliente. Ao pensar no futuro e ter um plano de longo prazo em vigor, você removerá as suposições do design do seu programa e sempre terá uma compreensão clara das características e do foco de cada ciclo de treinamento. As fases de treinamento incluem Acumulação. O foco principal desta fase é construir volume, habilidades e habilidade técnica. intensificação, diminuindo o volume de treinamento e aumentando a intensidade. Pré-competição.
Simulação da estrutura da competição. Competição, o ato de competir. Deload, tempo retirado pós-competição especificamente para recuperação. Os objetivos, função, idade de treinamento e avaliação da pessoa determinam o quanto, se houver, das fases acima são adequadas. Ao terminar a periodização, você deve ter o foco para cada fase do treinamento. Quanto tempo durará cada fase do treinamento? Benchmarks para determinar se foi bem sucedido, incluindo FMES programados. Finalmente, programação. Com estas 6 etapas concluídas, um treinador será capaz de criar adequadamente um programa de condicionamento físico personalizado e ir além de simplesmente dimensionar um modelo. Para clientes com metas relacionadas à proporção de massa magra e massa gorda, a avaliação corporal será o principal rastreador para o sucesso. Para clientes com objetivos mais orientados para o desempenho, a avaliação do movimento influencia os padrões de movimento que precisam ser trabalhados e o tipo de treinamento de força a ser incluído, enquanto a avaliação do trabalho influencia o sistema de energia a ser treinado. Programação, sistemas de energia. Ganho, alático. O sistema de treinamento de ganho normalmente envolve no máximo uma repetição e um trabalho que dura até 10 segundos. Dor, lático. Este sistema opera utilizando glicogênio e lactato como combustível para atividades intensas. O treinamento do sistema de dor geralmente envolve trabalhos como sprint de 60 segundos. Nem todos os clientes precisarão progredir para este sistema. É imperativo que o treinador avalie os benefícios do treinamento do PEN. Sustentável, aeróbico. O Sustain é considerado a base de todos os treinamentos. Quer o cliente tenha metas de aparência ou desempenho, dominar o sistema aeróbio é essencial. O oxigênio é a principal fonte de combustível onde o treinamento é de baixa intensidade, mas de longa duração. Programação, treinamento de força. O Strengthening Continuum fornece um contexto para classificar os tipos de contrações musculares, é dividido em 4 partes. A maioria dos clientes nunca sairá do treinamento de força absoluta. No entanto, os treinadores que trabalham com atletas precisam entender como treinar as últimas partes do contínuo de força, para a expressão física máxima. Conclusão. O processo de avaliação não termina após a avaliação inicial. Você deve continuar a avaliar o progresso do cliente ao longo do tempo usando exercícios de monitoramento de condicionamento físico, FME. Esses check-ins olharão para dados como equilíbrio estrutural e treinamento do sistema de energia, dando a você uma visão sobre o progresso do cliente ao longo do tempo e prioridades de mudança. Encontre o equilíbrio entre eficiência e eficácia. Para colocar em prática todas as 6 etapas da eficiência do design do programa, é preciso experiência e educação. Você deve aprender sobre como projetar programas de treinamento de longo prazo de forma eficaz e eficiente para qualquer cliente. Para que você possa expandir seu coaching, você vai parar de perder seu tempo, entrega insuficiente, e começará a programar com confiança. Todos os designs de programas são diferentes, variando do treinador ao cliente, da meta de preparação física à academia. Ao contrário da crença popular, não há uma maneira de dominar uma puxada ou aperfeiçoar o SNAT de um cliente. Cabe ao coach entender aonde seu cliente deseja ir e as opções disponíveis para levá-lo até lá. Esse processo costuma ser repleto de tentativas e erros, para entender a que um cliente responderá e para se ajustar às influências sempre flutuantes fora da academia. É por isso que um processo contínuo de consulta e avaliação é necessário.